amores! Eu sou a Andy. No vídeo de hoje eu vou responder a tag do primeiro livro que foi criada pelo Geek Freak. Eu vou deixar o link pro vídeo dele na descrição desse vídeo. E eu achei essa tag super interessante porque ela fala muito sobre como a gente começou, quais foram os primeiros livros da nossa vida literária. Então eu vou responder hoje pra vocês, mas não esquece de, antes da gente começar, já deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. A tag tem 10 perguntinhas e a primeira pergunta é o primeiro livro que te introduziu o hábito da leitura. E eu sempre tive o hábito de ler desde muito criança. Eu li muitos livros infantis, A Bolsa Amarela, uma professora muito maluquinha, e aqueles livros infantis assim que muitas pessoas leem. Eu li muitos dos gibis da Turma da Mônica, mas o primeiro livro assim que eu li e fiquei encantada com o livro, que eu levo pra minha vida, é Perdido na Amazônia, do Tony Brandão. Gente, esse livro é muito gostoso. Talvez seja o livro que eu mais reli na minha vida, depois que eu tava um pouco mais crescida, porque eu li esse livro ainda bem jovem, com cerca de 10 anos. E à medida que o tempo foi passando, eu sempre pego esse livro pra reler. Agora, eu já não acho ele aquele espetáculo que eu achei naquela época, é claro, porque ele é um livro um tanto quanto juvenil, mas eu ainda acho ele muito gostoso de ler e sempre que eu leio eu fico com aquele quentinho no coração, sabe? A segunda perguntinha é o primeiro livro que te introduziu a um gênero novo, e nessa pergunta aqui eu vou colocar Guerra dos Mundos, do Wells. Gente, quando eu li esse livro, foi como se um universo abrisse pra mim. Eu ainda não tinha tido contato direto com a ficção científica e esse livro me abalou completamente. Ele é o motivo por eu amar ficção científica. Eu já vi, sim, já li outros livros que são ainda mais incríveis do que esse, mas esse livro eu sempre guardo com muito, mas muito carinho. Foi um dos primeiros livros que eu favoritei também, então assim, queridinho pra vida inteira, e eu quero muito reler esse livro. Eu indico esse livro pra todo mundo, principalmente pra quem quer começar a ficção científica. A terceira perguntinha é o primeiro livro favoritado. E eu não me lembro assim muito bem dos primeiros livros que eu favoritei. O primeiro livro que eu me lembro assim foi A Mão e a Luva, do Machado de Assis. Gente, este livro, quando eu li aos 11 anos, ou 12 anos mais ou menos, foi um livro que eu me apaixonei. Ele é um romance leve, muito gostoso, e ele não é nada difícil de ler, e eu amei na época. Mas eu acredito que o primeiro livro mesmo que eu tenha favoritado é O Pequeno Príncipe, do Antoine de Saint-Exupéry. Gente, eu sou apaixonada por esse livro desde muito jovem, desde que eu li pela primeira vez. E eu nem entendi o final desse livro quando eu li quando criança, mas, gente, esse livro é maravilhoso. Eu levo citações desse livro pra vida inteira e é muito queridinho da vida. A quarta pergunta é o primeiro livro que te fez chorar, e esse eu me lembro muito bem, tanto quanto eu me lembro do primeiro livro que me fez dar gargalhadas. E eu lembro dessa leitura sempre com muita emoção e muito carinho, que é A Procura dos Motivos, do Oswaldo França Júnior. Gente, esse livro eu achei na biblioteca, ele já está bem velhinho, essa edição que eu tenho, porque eu adquiri no sebo. E, gente, ela tá toda cagada, porque eu era muito jovem quando eu li esse livro, eu tinha também cerca de 12 para 13 anos. E, gente, o quanto eu chorei com essa história. Hoje eu sei que eu não choraria tanto, mas no momento eu acho que mexeu muito comigo, porque eu tinha passado por um luto recente na minha família. E esse livro fala muito também sobre o luto, aqui a gente tem uma família em luto. Então eu acho que talvez por isso tenha me emocionado tanto. E é um livro que eu vou sempre guardar com muito carinho também. A quinta pergunta é o primeiro livro que você detestou. E um livro mesmo que eu detestei realmente, que pra mim foi uma completa perda de tempo ter lido. Na época eu fiquei assim, muito escandalizada, muito chocada, e eu falei assim, meu Deus, como assim? Porque até então eu nunca tinha detestado realmente um livro, tinha alguns livros que eu não tinha gostado, mas esse livro foi
É inexplicável o tanto que eu odiei esse livro, que é Eu, Você e a Garota que Vai Morrer. Gente, não tem nem mais o que falar. É esse livro, com certeza. A sexta pergunta é o primeiro calhamaço, e eu vou colocar aqui As Crônicas de Nárnia, do Lewis. Gente, eu li esse livro com cerca de 12 para 13 anos, eu me lembro até a série que eu estava quando eu li esse livro, porque esse livro me marcou muito, primeiro porque era um livro que até então eu não tinha lido um livro tão grande assim. Ele tem, vou olhar aqui, 750 páginas e foi uma aventura e eu simplesmente me apaixonei por essa história. Aqui a gente tem mais de uma história, né? Esse é um volume único. E a edição que eu li na biblioteca era essa daqui mesmo, com essa capa. E depois eu ganhei ela de presente do meu cunhado. E é um livro assim que eu quero muito reler pra ver como vai ser essa experiência, mas foi o primeiro calhamaço que eu li. A sétima pergunta é o primeiro livro fora da sua zona de conforto. E eu vou colocar aqui um livro que eu li com cerca de 14 para 15 anos, que é Os Sonetos do Bocage. O Bocage tem uma linguagem um pouco mais rebuscada, mas eu já tinha um certo contato com poesias, mas ainda assim eram livros que eu lia muito esporadicamente e eu gostei muito dessa leitura. Depois que eu li essa obra, que tinha muitos sonetos mesmo, do Bocage, eu acabei lendo o volume 2, que tinha na biblioteca pública há tempos e tempos, eu nem me lembro como era a capa, então eu nem sei se eu vou achar pra mostrar pra vocês a capa dele. Mas, gente, foi uma leitura, assim, que foi muito positiva pra mim, porque eu não tinha aquele costume de ler, e foi uma leitura um pouco mais difícil, mas eu gostei muito. Inclusive, até hoje eu tenho um desses sonetos anotado num caderno, porque eu sou completamente apaixonada por ele. A oitava pergunta é a primeira série literária, e eu vou ter que colocar Crepúsculo, porque foi realmente a primeira série de livros que eu li. E, gente, na época eu amei. E assim, não tem nem o que dizer, eu peguei emprestado na época, até hoje eu não tenho, mas eu quero ter na estante, porque marcou a minha vida de certa forma, e na época foi um amorzinho da vida. Hoje já não seria, mas eu guardo com muito carinho essa experiência de leitura que eu tive com o Crepúsculo. A nona pergunta é o primeiro livro que você pensou que jamais gostaria por ser um gênero que você não tinha costume e acabou amando. E aqui eu não vou colocar nem um livro específico, mas eu vou colocar um autor, que é o William Shakespeare. Eu tive o primeiro contato com William Shakespeare com cerca de 13 anos e eu achei que eu não ia gostar. Primeiro por causa da questão do teatro, que eu não tinha costume de ler, então eu achei que pra mim seria muito complicado. Mas eu li Sonhos de uma Noite de Verão, eu li Romeu e Julieta e li o Otelo, todos em seguida, de tanto que eu gostei. Eu sou apaixonada por William Shakespeare e por causa dele eu abri a minha mente para ler obras de teatro, então eu sou muito grata por isso também. A décima pergunta é o primeiro Guilty Pleasure, acredito que seja assim que fala, que é aquele amor culpado. E eu vou falar Crepúsculo, que é um livro que eu já citei. Mas por que eu vou falar ele? Porque na época eu amei demais. Hoje eu tenho consciência de que eu não gostaria tanto, de que tem problemáticas naquele livro, que talvez não me envolvam tanto agora, que eu já tenho uma mente um pouco mais madura, porque eu li ainda muito nova. Eu li com cerca de 12, 13 anos, não, de 13 para 14 mais ou menos. Foi a época que eu li este livro, então assim, eu sei que talvez eu não goste tanto, por exemplo, se eu fizer uma releitura, eu sei que eu vou encontrar problemas, mas quando as pessoas falam mal desse livro, gente, eu fico com aquele pesar no coração, porque foi um livro que me marcou, então eu acho que esse é o meu primeiro Guilty Pleasure. Bom, meus amores, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o seu like. Me contem aí qual foi o primeiro livro que jogou vocês no mundo literário, que foi o primeiro livro que fez vocês gostarem de ler, aquele livro assim que marcou a sua vida literária. Me contem aí nos comentários. Não esquece de ver o vídeo do Vitor do Geek Freak, porque também tá muito legal. E eu vejo vocês no próximo vídeo.